Minha prova de literatura é amanhã e eu ainda não estudei nada. Qual é o assunto mesmo? Parnasianismo. Ai, meu Deus, é muita coisa. Eu não vou conseguir aprender tudo isso sozinha. O que eu faço agora? Hello, my friend do Girl Power. Meu nome é Glena, estamos aqui para mais um vídeo sobre literatura no nosso canal. Estava com saudades. E como eu falei para vocês, hoje nós vamos ter um papo muito bom sobre literatura. E o tema de hoje vai ser parnasianismo. E para vocês, hoje eu trouxe uma convidada especial, Letícia Penha. Uhul! Então, roda a vinheta do nosso canal. Parnasianismo, 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 parnasianismo. Então, gente, meu nome é Letícia, eu sou acadêmica em letras da UFMA e hoje a gente vai bater um papo sobre parnasianismo. Então, vamos começar o nosso papo sobre parnasianismo pelo contexto histórico. E antes de falarmos sobre o contexto histórico, vamos dar um breve conceito sobre o parnasianismo. O parnasianismo trata-se de uma estética em relação ao sentimentalismo idealizante do romantismo. Os escritores do parnasianismo buscavam sentido da vida ao escrever sobre temas da realidade, fatos históricos e assuntos relacionados à cultura clássica, por exemplo, a mitologia. E falando sobre o contexto histórico, o parnasianismo foi um movimento literário que surgiu na segunda metade do século XIX e na Europa e foi se espalhando aos poucos pelo mundo todo. As primeiras manifestações parnasianas surgiram em Paris, em antologias denominadas do francês Parnasse contemporâneo, que significa Parnaso contemporâneo. As invenções e as novas descobertas da época, os parnasianos buscavam a interpretação de diversas questões através do cientificismo, positivismo e materialismo. Em meio ao contexto histórico da Revolução Industrial da Inglaterra e os avanços da metalurgia, o mundo apresentava diversas e profundas mudanças na economia. Com isso, o aumento da população, a aceleração da urbanização, avanço do transporte, resultou em diversas mudanças na mentalidade humana.
Então, agora para vocês eu vou citar algumas características do parnasianismo. O parnasianismo, uma característica, na verdade, do parnasianismo era a oposição ao romantismo, que ela se opunha, ou seja, ela criticava os sentimentos romantistas, então elas não seguiam essa lógica, digamos assim, né? Outra era o objetivismo e o racionalismo. A linguagem deles era bem objetiva e eles usavam bastante o racionalismo. Eles tinham uma valorização bem grande da cultura clássica, então eles valorizavam essa cultura. Eles possuíam um rigor estético e culto a forma poética, então eles estavam preocupados com o belo, com a parte estética da coisa, então eles, né, a descrição detalhada de cenas e objetos, a poesia parnasiana, ela era marcadamente descritiva, então frequentemente apareciam descrições pormenorizadas de cenas da natureza, então era uma coisa que eles utilizavam bastante. E a linguagem que eles utilizavam era bem clássica, refinada e sempre bem rebuscada. Eles possuíam uma poesia bem lógica e complexa, né? E também utilizavam a impessoalidade. Como eu já falei, sua linguagem era clássica, né? E essas são algumas características que eu busquei para vocês. E um outro tópico a ser explorado também, que eu achei importante falar, são os objetivos da estética literária, né, do parnasianismo. E eu coloquei aqui que um dos objetivos dessa estética literária foram a criação de poesias perfeitas, valorizando muito a forma e a linguagem culta, como eu falei anteriormente, né? Eles tinham uma linguagem muito refinada, rebuscada, então eles usavam esse método para, digamos que, criar essas poesias perfeitas, né? Então eles eram muito criteriosos nessa parte e também, como eu falei anteriormente, eles se opuseram ao sentimentalismo do romantismo e também as prosas propostas que foram propostas pelo realismo e pelo naturalismo. E é isso. E além disso também, os poetas parnasianos, eles instituíam um poema bem objetivo, bem preocupado com o vocabulário, que apresentava um nível elevado do vocabulário, né? E além de resgatar o respeito e as regras de verificação, ou seja, tinha uma grande preocupação com o vocabulário empregado. E falando de literatura, obviamente que nós temos a leitura. Então, fiquem aí com os principais autores e as principais obras que marcaram, que deram um marco na literatura parnasiana. Foram tanto artistas brasileiros como os europeus. Então, fiquem aí com esses autores. Os principais autores brasileiros do parnasianismo foram Alberto de Oliveira, onde suas principais obras foram Medicinais, Versos e Rima, Poesias, Céu, Terra e Mar e O Culto da Forma na Poesia Brasileira. Outro autor de grande influência foi Raimundo Corrêa, que escreveu Primeiros Sonhos, Sinfonias, Versos e Versões, Aleluias e Poesias. Outro autor foi Olavo Bilac, onde suas principais obras foram Poesias, Crônicas e Novelas, Crítica e Fantasia, Conferências Literárias, Dicionário de Rimas, Tratado de Versificação, Ironia e Piedade, Crônicas e Tarde. Outro autor de grande influência também foi Francisco Júlia, onde suas principais obras foram Mármores, Livro da Infância, Esfinges e Alma Infantil. Na Europa, tiveram os seguintes escritores: João Penha, que suas obras foram A Folha, Novas Rimas, Rimas e Últimas Rimas. Outro autor foi Gonçalves Crespo,
que foi colaborador com João Penha na obra A Folha e escreveu miniaturas, noturnos e obras completas. E por fim, Antônio Feijó, que escreveu Transfigurações, Lírias e Bucólicas e Ilhas de Amores. E falando em relação a outras influências artísticas que influenciaram o parnasianismo ele foi colidindo com o realismo, com o simbolismo, tendo aspecto comum a todos a renúncia ao sentimento e ao egocentrismo romântico, resultando em alguns autores como Gomes Leal, Guerra Junqueiro, Guilherme Azevedo, Cláudio José Nunes, Alexandre da Conceição, Cândido Figueiredo, uma poesia multifacetada, entendida como uma influência parnasiana, ora florando a temática simbolística. Teófilo Braga reuniu muito dessa poesia híbrida no Parnaso português moderno de 1877. Então, gente, esse foi um pouco do nosso papo sobre o parnasianismo. Espero que vocês tenham gostado. Foi feito com muito amor e com muito carinho para vocês, meus seguidores lindos, minhas crianças, né? E eu agradeço também a Letícia, que se dedicou essa tarde a estar aqui conosco para vocês. Espero que vocês tenham entendido o assunto do parnasianismo. E é isso, não esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Então, gente, as minhas redes sociais estarão no link. E espero vocês na próxima semana com o simbolismo. Tchau!